Eu sei que você está se perguntando o que está acontecendo aqui. Quem é você, mano? Quem é esse cara? Quem é esse desconhecido que sentou na mesa aqui? Eu não tô sabendo quem ele é, Some não. daqui, meu. Traz o Caco de volta. Tá parecendo uma Quantum sem bagageiro, velho. Vamos colocar uma coisa na cabeça aí, ó. Galera, Caraca, Jesus. eu esqueci o chapéu. Nossa, mano. Eu só me dei conta que eu estava sem... Porque, é claro, eu não venho vestido com chapéu, né? Eu trago ele na mão. Como assim você não dorme com o chapéu? Pois é, não Você tomo não banho cai. de chapéu. Eu... Dá pra tirar, viu? Acho que ficou pior. Olha Michael só. Jackson, Com Michael você Jackson. Pet moleque. New Old Boys. Cara, essa geração do Pânico, porra, tá bom. Era muito Na ruim. moral. Pede moleque. Pra quem tá escutando não vai fazer diferença nenhuma, pra quem tá vendo tá ridículo. É isso. Pessoal, quem está escutando, um adendo, estou sem chapéu. É isso, esqueci meu chapéu no meio do caminho e falei, olha, hoje o episódio vai ser assim. Mas estamos aqui em mais um episódio Pois é. do Sessão Reservada. Do Sessão Reservada, galera. Mesmo vocês não acreditando, esse aqui na minha frente é o Caco. Esse vídeo está saindo no canal dele. Caso você não esteja inscrito no Caldeirão no Observatório, se inscrevam. Numa altura dessa você não tá inscrito, meu amigo. Eu vou te falar um negócio aqui. Você Não. é um bananão. Não. Você se inscreva aí. Ó, deixa sua curtida aqui já no Sessão Reservada, assim que o vídeo lança. Ouça a gente lá no Spotify. Classifica a gente com 5 estrelas, porque a gente vai chegar num ponto, num episódio que mexe com o coração e a mente das pessoas. Esse mexe. É um... Esse tema, eu propus pro Diego assim, vamos falar disso aqui, porque é um assunto maneiro de se falar e a gente sempre fala muito enviesado. tem que Sempre falar muito assim... enviesado. E é um assunto que, primeiro, ele gera discussão, muito debate. O mundo dos marotos é um mundo que existe... Um universo basicamente construído no mundo das fanfics também. Então, são personagens que mexem com a cabeça, com o coração, com a mente das pessoas. Elas são aficionadas por eles. Pois é. E temos de um lado um grande amante do Snape, né? Aqui. Eu vi de verde até em homenagem ao Snape. Sim, gosto do Snape. Mas hoje eu acho que a gente vai ter que falar sobre a personalidade e sobre quem é cada um dos marotos pra gente tentar entender, assim... O que faz eles serem amados, odiados, discutidos, eu acho importante a gente falar sobre isso. E, Diego, a grande questão desse episódio é marotos, babacas que amadureceram ou valentões que passamos pano? É uma excelente pergunta, viu? É uma excelente pergunta essa, porque eu acho que... Sim, talvez a gente passe um pouco de pano para algumas atitudes, mas também tem que levar em consideração a época, o contexto e o que estava acontecendo em Hogwarts lá naqueles anos 70 ali. E Hogwarts por si só já é uma escola que divide você em 4 casas, sendo que os parentes de uma certa casa, a maioria são bruxos das trevas. Só gente fina. Ou seja, eu acho que você já gera uma rivalidade natural da coisa. Eu tava até vendo sobre isso, porque estudar em Hogwarts, você automaticamente, eu não sei se dentro do contexto da rotina dos alunos, no dia a dia, a maioria, existe sempre essa rivalidade. Mas a gente foi apresentado a uma história de Harry Potter e Império Filosofal, onde essa rivalidade estava muito em alta, pelo menos. Aflorada, né? Aflorada. Eu acho que o lance das casas, num início, claro que lá na época dos fundadores, já foi uma coisa meio separatista. Já foi uma Sim. coisa meio, eu quero esse. E aí chega a Helga, que era a mais, a minha maioral, casa, né? Minha nova e casa, fala, né? vou ensinar a todos e os tratarei como iguais. Devia ser o lema de Hogwarts, tá Sim. ligado? E aí, a gente tem as diferenças, certo? Pô, só que eu acho que no início não era tão aflorado assim, sabe? Não era uma coisa tão... Tinha uma certa competição, uma certa rivalidade ali saudável, mas ao longo dos anos, eu acho que principalmente depois do Salazar, depois do que ele tentou implementar ali, né, em Hogwarts, suas vontades, sua ideologia, eu acho que acabou tendo um destaque maior, assim, sabe? Nessa competição, nessa Sim. rivalidade deles, assim. E aí eu acho que
períodos da história reforçaram isso. Tipo, Sim. pós-Voldemort também, sabe? E a gente acompanha muito um início ali das casas realmente muito rivais. E Sim. de uma forma muito até meio... Eu acho que os livros, no comecinho ali de Pedra Filosofal, né? No comecinho da história toda, a gente é apresentado a uma visão muito simplista das casas, né? As casas, elas foram desenvolvidas melhor depois. Elas foram sendo desenvolvidas melhor. E eu acho que o que veio muito a partir dessa... O que gerou essa mudança na realidade, ou agregar mais coisas, foi a base de fãs que começou a se identificar com as outras Sim. casas, né? E aí, pô, isso foi visto. E aí, pô, começaram não, realmente, todas as casas têm sua importância, têm seu valor. E isso, hoje em dia, é uma ideia mais aceita. Tipo, hoje em dia a gente não tem essa visão de, tipo, Sonserina todo mundo é malvado. Lufa-Lufa são os perdedores. Entendeu? Tipo, os inúteis. Igual antes tinha essa visão. E a gente tá falando, por exemplo, pensa no epílogo, né? Lá no último capítulo de Relíquias da Morte, a gente tem o Harry falando com o filho, ele era da Sonserina. Mas ele foi um dos bruxos mais corajosos que eu já conheci. E isso, não falando sobre o Snape, mas realmente, eu concordo absolutamente com você. Eu acho que as casas foram evoluindo. Eu acho que a autora, ela foi colocando personagens em casas que você fala, putz, olha só. Olha um Newt Scamander aí. O Newt Scamander na Lufa-Lufa, ou a Luna, que pra mim é uma excelente personagem de Corvinal. E aí a gente tem também, por exemplo, o Slughorn, que é um professor cheio de ali receios, medo da Sonserina, mas é um cara bom, no fundo. Sim. Então esse tipo de associação existiu. Eu acho que eu nunca esqueço do Rony, quando eu fui assistir Pedra Filosofal, que ele fica, não é um bruxo mal que não tenha sido da Sonserina. E o primeiro filme e livro, naturalmente, ele cria essa rivalidade muito grande. E a primeira interação, porque eu acho que nesse episódio, 6 personagens são importantes, tá? Os 4 marotos, Severus Snape e a Lilian. Porque muita gente fala sobre o James ter amadurecido depois, lá no 6º, 7º ano, e as coisas mudaram. A gente vivia uma primeira guerra bruxa naquela época, mas a primeira interação do Snape com o James foi sobre casas de Hogwarts. Foi onde tudo iniciou, né? Isso, foi sobre uma rivalidade das casas de Hogwarts. E essa rivalidade das casas é muito importante também a gente entender. Por isso que eu acho, eu falei no começo que a gente sempre faz muito enviesado. E eu acho que seria muito legal a gente, pra tratar desse assunto, tentar olhar de fora. Como se a gente fosse estudante de Hogwarts, né? Tipo assim, tá, mas eu entendi. Você entende? Eu entendi. Vamos um olhar neutro. Completamente neutro. Parcial. Realmente. Não, imparcial, no caso. Realmente, quando a gente é apresentado ali, tem toda essa questão da Sonserina e tal, porque é a casa do Voldemort. E a gente automaticamente absorve o ponto de vista do Harry, né? E aí, cara, realmente, esse primeiro contato deles no Expresso de Hogwarts ali, o Tiago e o Sirius, eles sequer tinham olhado pra Lilian e pro Snape no Expresso. Eles realmente trocam a primeira farpa, a primeira interação, quando eles falam de casa, né? Quando o Snape fala, espero que você fique na Sonserina. E aí eles olham assim, meio tipo, que história é essa? Como assim Sonserina? E lembrando, eram crianças de 11 anos. 11 anos. Tá, beleza. 11 anos. Ok. Que estavam ali no seu vagão de Hogwarts, conversando sobre ser escolhido ou não por uma determinada casa. Exato. E os outros ali, o Tiago e o Sirius, meio que se metem na conversa ali da Lilian e do Snape. E eles já se tornaram amigos no vagão, os 4? O Tiago e o Sirius ficaram amigos ali, né? No vagão. Isso. Mas a Lilian e o Snape, eles já eram... Não, sim, já mas eram eu digo o antes. Pedro, o Pettigrew e o Lupin. Não. Foi depois. Mas assim, esse lance do vagão, esse acontecimento do vagão, ele é importante também, porque não mostra só vamos dizer, preconceito de grifinórios contra Sonserinos, mas também o de Sonserinos contra grifinórios. O Snape fala,
né? Se você prefere ter cérebro ao invés... aliás, se você prefere ter músculos ao invés de cérebro pra ir pra Grifinória, Uhum. né? E o Sirius fala, e você? Você que não tem nenhum dos dois, vai pra qual? Sim. Tá ligado? Então você já vê que, né, o Snape tinha essa visão da Grifinória, que é casa de, tipo, vamos colocar no exemplo trouxa aqui, é casa dos jogadores de futebol americano. Uhum. Sabe, tipo, de filme clichê. É o quarterback. É o quarterback. É a casa dos o atletas. Thiago é o quarterback, é o cara Isso. popular. Mas você não. Olha só, olha que curioso, né? O Sirius fala isso. E eu sempre achei o Sirius dos 4 marotos o mais impulsivo de todos, assim. Aham. É no sentido, não negativo, no sentido de ele fala, ou ele tem uma ideia que acaba, sei lá, sendo Aham. jogada. Então, eu fico pensando na personalidade de cada um. Mas antes da gente chegar nesse ponto, vamos voltar pro vagão. Sim. Não, e essa parte do vagão também tem um momento legal que mostra um pouco mais da nuance, assim, dos personagens, que o Thiago fala alguma coisa sobre a Sonserina, e aí o Sirius fala, poxa, toda a minha família foi da Sonserina. Uhum. E aí o Thiago ainda brinca, pô, achei que você era legal, cara. Sabe? Então... E aí a gente vê que o Sirius vai pra Grifinória, isso é um ponto de virada ali, né, na tradição familiar dos Black e tal, e ele se afasta dessa coisa de ir pra Sonserina. Ele se afasta disso, né, dessa imagem, dessa ideia de que todos os Black estão naquela casa, enfim. E o Snape espera que a Lilian vá pra Sonserina e ela vai pra Grifinória também. Mas isso não afasta os dois. Mesmo assim, eles continuam tendo a amizade deles. Claro, Uhum. né? Se separa um pouco naturalmente, né? Cumprindo ali os seus horários, suas coisas, mas isso não afeta a amizade deles. Eles ainda têm contato, né? Claro. Só que as coisas vão piorar mesmo quando acontece o auge ali da treta deles, né? Que é quando o Snape xinga a Lilian de sangue Que é no ruim. quinto ano Isso, deles, no né? quinto ano. Então, assim, foram 5 anos de amizade ali, eles tendo contato, mesmo estando em casas diferentes. O quinto ano, a gente tá falando de 1976, né? Porque eles entraram em Hogwarts em 71. O pai do Harry, né? 76. Eles nasceram em 60, ali o James, tudo, 1960. Aí isso. eles entram em Hogwarts em 71. Isso. Então, 1976 e 77, que tava o auge da Primeira Guerra Bruxa, Sim, né? o auge. E o Thiago e o Sirius fazem essa amizade no Expresso. Depois, eles conhecem o Lupin, né? Uhum. E o Lupin já tinha meio que conhecido o Pedro, eles já tinham meio que... Tá. o Lupin já tinha meio que ajudado o Pedro ali, eles meio que fazem aquele grupinho, né? Os 4. Certo. E realmente, o Thiago era um cara... A gente precisa falar de como o contraste do Thiago com o Harry. Enquanto o Thiago era super mimado, que ele era, o Thiago era super mimado. O Thiago, vamos colocar assim, pode ser um exemplo meio polêmico, mas o Thiago era um Draco Malfoy da Grifinória. Certo. A forma que ele era Uma tratado... família rica, isso, né? uma família rica, mimado, você entendeu? Cara, só que, baita comparação só essa. que a diferença era a ideologia que eles tinham, né? O Thiago não tinha esse negócio de pureza de sangue, nada Sim. do tipo, né? Mas ele era mimado, tinha toda a atenção do mundo. Os pais dele, né, eram mais velhos quando o Thiago nasceu. Uhum. Então, assim, o Thiago tinha de tudo. Era uma família com muito dinheiro. Então, era aquela criança... Sabe aquela criança que não ouve um não Tá. na vida? Mas não era preconceituoso, Não né? era Diferente preconceituoso. do Draco Malfoy, que já chama Não a era Hermione de sangue ruim. Não era preconceituoso até certo ponto. Não era preconceituoso contra nascidos trouxas, Isso, né? linhagem de Ele não sangue. tinha a ideologia de pureza de sangue, mas ele tinha uma visão distorcida de Sonserinos. Sim. Isso é um preconceito. Não É. é um preconceito, digamos, comparável ao preconceito de sangue ali, porque isso claramente tem anos e anos de opressão dos bruxos em relação
aos nascidos trouxas, mestiços, né? Mas era uma visão que ele tinha ali deturpada, de tipo, pô, todo mundo que tá na Sonserina não presta, é uma casa que não presta. O Thiago tinha essa visão. Mas você não acha isso natural pra época que eles viviam? Por exemplo, imagina que você sabe que o maior bruxo das trevas era a casa da Sonserina, tá? Uhum. Que é o Lord Voldemort. Sim. Beleza. O Lord Voldemort é um cara que estudou na Sonserina. Eu acho que tem um preconceito Claro. natural da Sim, coisa. claro. Tipo, vamos olhar essa casa, a gente meio que... Porra, simplesmente o cara mais bruxo foda tirando o Dumbledore foi ali dessa casa. Então, vamos tomar cuidado com os alunos que estudam ali. Eu acho que era natural você falar mal da Sonserina. Era meio que cult, assim. Eu sabe? acho que é entendível, mas eu acho um erro da parte dos personagens julgar como um todo. É generalizar. E generalizar, tá ligado? Isso é um erro. Mas a gente tá falando de... A gente tem sempre que bater nessa tecla de que a gente tá falando de crianças, Sim. né? Ali, crianças que vão se tornar adolescentes Aham. e ter essa vivência ali escolar. A escola já é uma coisa difícil, já é uma coisa... Sim. O convívio já é uma coisa complexa, uma coisa que, pô... Todo mundo que já frequentou a escola sabe como é desafiador para alguns, né? Para alguns outros nem tanto, que, enfim. Mas é desafiador, é um ambiente assim, e ter essa rivalidade das casas com certeza contribuiu muito. E o fato do Voldemort ser da Sonserina, né? E a galera ter mais essa... Não todos, mas a fama é de que a maioria tem esse viés de pureza de sangue, né? Justamente também por causa do fundador, Uhum. claro que ajuda Ah, é. essa visão. Esqueci do próprio fundador, o Salazar, que já começou a escola com essa visão. Exato. Então é uma visão que realmente o pessoal das outras casas tem e que é entendível, mas eu acho que se falta a vontade de conhecer, né, os outros personagens ali, os outros alunos, então acaba mesmo tendo uma visão generalizada. A gente que estudou nos anos 90, assim, é muito difícil, a galera que tá assistindo pode discordar ou concordar, mas quem estudou escola, acho que anos 80, 90, sofrer bullying e ao mesmo tempo cometer bullying era algo, e eu não estou falando do bullying sádico, sabe? Eu não estou falando do bullying porque eu acho, por exemplo, a gente vai chegar no que os marotos fizeram com o Snape, Sim. que aquilo foi, na minha visão, humilhação. Uhum. Certo? Certo. Não é aquele bullying divertido e engraçado. Talvez não exista esse bullying fair play. Cara, fair bullying. Eu acho que até no bullying existe um fair play. Principalmente quando a outra pessoa não se sente... É que eu acho que... Eu estou falando na época que eu estudava. Eu não sim. estou falando nos dias atuais, Sim. tá? É que eu acho que o bullying, ele é diferente daquela zoeira marota que a gente tava acostumado. Que tipo assim... Perfeito. Um vem e te zoa, pega teu estojo e taca no lixo, aí você pega e joga o papel, tipo, joga o caderno, prende a mochila na cadeira. Isso daí é zoeira entre amigos. Eu digo porque eu sofri bullying e também zoei, mas sofri. Vamos chamar de zoeira, vai. Uhum. Eu zoei, brinquei com meus amigos e brincaram comigo. Não, eu também fazia isso. Mas, assim, tinha as brincadeiras, mas eu, assim, eu não vou dizer que era bullying, mas tinha uma certa pessoa, que obviamente eu não vou citar nome, mas eu espero muito que ele morra da pior forma, mas tinha uma pessoa que roubava coisa minha, que tipo, pô, me ameaçava, tá ligado? Então, tipo assim... era uma coisa mais era pesada. além da zoeira, não era uma coisa... Sim, tanto que você nunca esqueceu. Porra, hoje em dia eu penso, caralho, eu podia... Na época eu podia ter dado, sei lá, um murrão na boca, tá ligado? Uma coisa assim. Mas eu não sei, cara, eu ficava... Eu tinha muito mais medo do que iam achar em casa. Sim. Porque, pô, eu sou mais novo... Meus irmãos, eu só tenho uma irmã, e 2 irmãos, e meus irmãos eram tudo assim, tipo, não, tudo, sabe? Aquele jeito porradeiro, não sei o quê. Meu pai também era todo assim, meu pai, não, se apanhar na rua, você vai chegar e vai apanhar em casa. Tá ligado? Então eu tinha mais medo do que ia acontecer comigo em casa se eu falasse que tinha alguém me incomodando do que realmente enfrentar, sabe? Então, assim, e é bizarro, cara, é bizarro. Então... Tem diferença, o bullying
e a zoeira normal. Porque a zoeira normal eu também fiz. Eu também jogava, tipo, pô, sei lá, vou dar um exemplo de alguma coisa besta que eu fiz na escola. Sei lá, guerra de fruta. Tinha um pé de limão perto da quadra da escola. Mano, a gente pegava aquilo e fazia, assim, o inferno, tá ligado? Jogava e tal, mas entre conhecidos. Não era, Certo. eu não ia numa pessoa do nada, tipo, tacava um negócio na cabeça, entendeu? Não era assim. Então, acho que tem essa diferença. O bullying é o lance de, tipo, da pessoa mesmo ser humilhada, tá ligado? O que eu acho que os marotos, tanto o Sirius quanto o Thiago, né? O Lupin ainda menos, ele não ficava tão confortável, mas ele não evitava. Perfeito. Ele não Ele é o cara impedia. que eu não sou a favor, mas também, mas quiser, eu não vou falar que tá errado o que vocês estão até fazendo. porque ele tinha medo de perder os amigos, por Sim. ele ser um lobisomem e tal. É isso. Então, o lance é que eles realmente gostavam de implicar com o Snape. Não tô falando que o Snape era, nossa, um santinho Sim. e que ele não era, que ele não era implicável, Tá. vamos dizer assim. Ele implicava de volta, eu diria, tá? Tanto que no trem a gente já vê essa menção e você falou algo muito legal, a zoeira e o bullying da humilhação, tá? Aham. Eu acho que aquilo que aconteceu no trem foi uma brincadeira entre crianças. Não Não chegou a ser brincadeira, foi realmente uma troca de farpas, mas Mas não chegou podia ter parado ali, Isso, sabe? Podia ter parado ali. E poderia ter seguido assim, pô, não vou com a cara desse moleque, nada a ver. Tipo, Ah, sei não vou com lá, a só cara não dele. vou interagir É. com ele e meus 7 anos de Exato. escola. Só que o Snape, quando ele chega em Hogwarts, ele já... isso é informação que tá no livro. Ele já Aham. conhece várias artes das trevas. E a galera que ele andava era tal qual os marotos. Se não pior, porque eles, os amiguinhos dele ali, também atacavam as pessoas. Entendeu? Que ele não era vítima. E sem contar que o círculo de amigos dele eram composto por pessoas que eram preconceituosas também. Exato, e eram pessoas que se tornariam comensais da morte. E Sim. pessoas que atacavam as pessoas não simplesmente atacavam na base do preconceito de pureza de sangue, entendeu? Aham. O Snape andava com essa galera. Tanto que a Lilian confronta ele, fala, pô, não tem graça isso que essa galera... Eu não chamaria isso de brincadeira Sim. que o seu amigo fez, entendeu? Com a outra aluna. Isso não é brincadeira. Aham. Sabe? E aí o Snape até retruca. Não, mas e o Thiago e não sei o quê? Ah. Sabe aquela coisa? Sim. Tipo, e o Thiago, que você não fala nada dele, né? Ele faz essas coisas, mas o Thiago realmente atacava as pessoas pra mostrar que podia. Tipo, ele transforma a cabeça de um menininho abóbora lá só porque ele sabia fazer o feitiço. Uhum. Babaca. O Thiago, ele tinha uma coisa de... Pra mim, era um cara super carismático, era aquele líder nato, assim. Se achava. Dos marotos, ele era o líder, né? Um cara que gostava de ser o centro das atenções, tanto que os livros falam que ele ficava andando com o pomo de ouro ali. Sim. Uma coisa bem exibida. O cara era... Ele se exibido, achava, né? ele se achava. E o grupo dos marotos era um grupo muito peculiar, né? Se a gente for parar pra pensar. Porque o Lupin era um cara que, porra, ele já cresceu se sentindo marginalizado Sim. por ser um lobisomem. Tem toda a questão, né? E é legal depois a gente pegar e falar sobre algumas atitudes dos personagens adultos também. Sim. Pra ver quem de fato amadureceu e, às Sim. vezes, e por que não amadureceu. Aham. A gente tem um Pedro Pettigrew completamente inseguro, querendo pertencer a um grupo, E ser sei lá, protegido. de qualquer maneira, Aham. né? Um cara totalmente inseguro, que queria amigos. A gente tem o Sirius, que tem, pra mim, um problema muito sério de... Já começa na família dele. Sim. E aí você vê que ele é um cara rebelde. O Sirius, ele me lembra... Sabe aquele... Ele é mais, pra mim, dos marotos, aquele rebelde. O valentão que é valentão porque pelas coisas que sofre em casa. E ele é uma coisa... É um cara... Eu diria que o Sirius seria aquele cara que... não sei, que quebra a vidraça num protesto, mas não de uma forma negativa. Tô falando, é um cara que... Contra o sistema. Sei lá, Sim. sabe? Eu enxergo o Sirius dessa forma. Aham. Mais impulsivo, mais rebelde. Diferente Sim. do Thiago, que é um cara mais... Vaidoso. vaidoso, Uhum. tá? Tá. É o que eu penso sobre eu cada um. acho é uma visão boa, é uma visão boa. E o lance do Sirius, eu acho que ele também tem essa visão da Sonserina por conta da família, né? Então Aham. ele realmente... E o Sirius, ele gostava de implicar com o Snape, porque foi uma inimizade que eles fizeram no primeiro dia lá no trem, e aí dali foi uma coisa que, cara, ele
eu gosto de implicar com ele, tá ligado? Sim. E é isso. Eu sei que um dos seus personagens, talvez o seu personagem preferido, seja o Sirius Sim. Black. Eu também adoro o Sirius, eu acho ele, principalmente adulto, eu acho ele um personagem maravilhoso. O Gary Oldman ajuda muito, porque ele é ótimo. Você acha que dos 4, o Sirius Black era aquele que tinha mais potencial? O fato dele ser tão impossível é o que ele fazia os marotos serem taxados? Eu vou pegar como, por exemplo, quando eles fazem aquela pegadinha com o Snape, Sim. que foi ideia do Sirius, Uhum. e de última hora o Thiago se arrepende. Mas assim, a ideia... Não acho que o Sirius pensou, nossa, isso pode matar o Snape. Não. Eu acho que não vejo dessa forma, tá? Eu acho que também era uma pegadinha ali de... Vamos dar um susto nele. Foi uma pegadinha Mas idiota. é legal foi, a gente falar dessa pegadinha aí. Essa pegadinha foi o seguinte, o Snape, ele queria saber o que acontecia com o Lupin, porque que o Lupin sumia toda noite e ele suspeitava que o Lupin era lobisomem. Uhum. E aí ele queria fazer com que as pessoas descobrissem isso. Ou seja, olha como essa rivalidade deles, né, se estendia. E eu vou falar isso do Snape, e talvez as pessoas que gostem do Snape vão falar, mas aí você tá enviesado, porque com os marotos você fala que é leve. Uhum. Não é isso. Eu acho as atitudes dos marotos super babacas ali. O ponto é, a gente não pode deixar de falar que o Snape, ele fazia algumas coisas que pendiam muito mais pro preconceito. Tipo, pô, você sabe que o lobisomem é marginalizado. Você sabe, o lobisomem Sim. é marginalizado, sabe? Aí você vai querer espalhar pra todo mundo que o cara é lobisomem, com que intenção? Não, Você uma entendeu? atitude bem baixa, né? É uma atitude que, inclusive, ele adulto faz isso. Continua fazendo. Por Ele isso que eu falei adulto pra faz depois, isso. posteriormente, a gente falar das atitudes de cada um adulto. Exato. Então, assim, como o Snape tava sempre tentando cavar a expulsão dos marotos, né? Por isso que eu digo que, mano, em algumas situações realmente era bullying, em algumas situações era guerra, era troca de ataques, Aham. sabe? Foi covarde os marotos terem atacado o Snape sozinho nas vezes que eles atacaram, tipo, os 4 contra 1, no caso 3 contra 1, porque o Lupin não atacava. Óbvio que foi covarde. Né? Principalmente quando eles colocam o Snape lá de ponta cabeça, né? Sim. Usa o próprio feitiço dele contra ele, o Levicorpus. Foi covardia, né? Porque eles estavam em mais pessoas. Obviamente Sim. foi covardia. E o lance do Snape com isso de querer descobrir lobisomem, querer cavar a expulsão dos marotos, foi que fez com que o Sirius, então você quer descobrir? Então beleza, você consegue passar pelo Salgueiro Lutador, é só apertar o nozinho ali. Aperta lá que você vai Que, descobrir. aliás, não tem no filme, Não né? tem. Aperta lá que você Senti vai falta. descobrir. Aham. Porra, eu sinto muita falta do bichento apertando pra eles entrarem, Cara, velho. o Bichento conversando com o Sirius em forma de cachorro. Mano, é muito legal. A série, nossa, Ele que bom. protegendo o bichento protegendo o Sirius. Cara, Quando o Harry vai brigar com ele, o Harry dá uma bicuda no bichento. Nossa. Cara, é muito legal, né? Aham. Essa parte. Enfim. E aí o Sirius... Eu não acho que o Sirius... Não sei. Mas Não isso que sei. você Aí eu falou não faz sei se sentido, é uma- tá? De tipo, você quer tanto descobrir? Beleza. É assim que se faz lá pra você ir lá descobrir. E aí eu não sei se era uma coisa, tipo... Ele só queria que ele visse o lobisomem e ficasse, tipo, apavorado. E ele não pensou que isso poderia ser extremamente perigoso. Uhum. Ou se ele realmente fez de propósito. Tipo assim, Tá. vai pra você ser atacado, tá ligado? Aham. Eu, sinceramente, vendo como o personagem Sirius eu não acho que seria. Que ele fez realmente pra ele Eu se acho que ele, machucar, né? que ele não fez pra, tipo, nossa, realmente atacar É. o Snape a ponto do Snape, sei lá, ser morto, entendeu? Não acho. E aí o Thiago, vendo a merda que isso ia dar, falou, pô, você tá maluco, velho? Não... Sabe aquela coisa de brother? Tipo, você tá louco? Isso Por que eles que você tá estavam fazendo enfiando isso? aproximadamente? Tava no quinto. Ah, no quinto. Foi É. antes da briga com a Lilian, então, isso aí. Foi. Tá. Tipo assim, pô, Na o linha Thiago, do eu tempo. acho que, na minha visão, né, o Thiago pensou, isso vai dar uma merda gigante, não só pra ele, mas pra gente também. Então, Sim, tá pois maluco? é. Não vamos, não. Vai lá e impede o Snape de chegar até o final, não antes dele ver o Lupin. Ele vê o Lupin transformado, mas o Dumbledore faz ele jurar que não ia contar pra ninguém, né, no período da escola ali. E aí, eu acho legal Doideira, né? a gente fazer o paralelo
avançando um pouco no tempo, a gente já volta nessa parte do... Eu queria falar depois melhor sobre a questão, eu acho que é legal a gente falar um pouco melhor, se desenvolver, sobre a questão dessa amizade chegando ao fim do Snape Sim, com a Lilian. Com certeza. Mas eu quero fazer esse paralelo porque são os mesmos personagens aqui Uhum. ligados diretamente. E aí a gente vê lá em Prisioneiro de Azkaban, o Snape, no livro, né? No filme a gente não vê isso. No livro a gente vê um Snape com sede de vingança. Uhum. Ele quer entregar os Sirius, ele quer ser o responsável por isso. Ele quer fazer isso. Para ele é uma questão de honra fazer isso. E dá a entender no livro, vocês podem até ler, eu reli o livro há 2 dias, porque eu tava fazendo um roteiro, eu reli mesmo inteirinho, e tem um momento que a porta da Casa dos Gritos se abre, fala assim, a porta se abriu sozinha, pá, enquanto eles estão lá dentro. Uhum. E o Snape tá embaixo da capa de invisibilidade. Então o Snape ouve parte de tudo ali. Uhum. Tá, Então no ele momento que entendeu... No momento lá do clímax Isso. do livro. Então, tá. assim, ele entendeu que o Sirius era inocente. Ele entendeu a parada. Só que ele não... Tipo, ele não quer saber. Pra ele não... Sabe, pra ele parece que não importa. Não tô falando que, nossa, o Snape ele vai jogar toda a promessa que ele fez ali no lixo de proteger o Harry. Não, porque uma coisa não se relaciona com a outra. E isso é muito mais forte do que ele. Do que a razão dele. É muito mais forte do que as atitudes dele lógicas. É uma coisa que é um trauma nele, Sim. tá ligado? É um trauma. É um gatilho, né? É um gatilho, é uma coisa que ele faz ele ficar vingativo. Ele xinga, cala a boca, sua burrinha, você não entende de nada. É. E o Harry, você é patético, você não vai ouvir só porque eles fizeram você de idiota na escola. Sabe, tipo, é uma coisa que pega muito pesado no Snape. A questão do gatilho é muito isso, porque o Snape, ele nos livros, ele é completamente descontrolado. Uhum. Emocionalmente. é. Diferente da versão do Alan Rickman, Sim. que é um cara completamente, parece que ele controla Frio, todas as emoções. Sim. Quando o Snape dos livros, ele xinga, ele se descontrola, Sim. ele comete, assim, é um professor que certamente não tá no cargo certo, cara. Não, tanto que o... Não devia ser professor, Tanto cara. que quando você tem lá, né, no finalzinho de Prisioneiro de Azkaban, quando o Sirius escapa, ele chega enfurecido falando que tinha dedo do Harry. E o Fudge fala, pô, Snape, você tá maluco, meu irmão? O cara tava trancado aí, né? Não tem como. Ele não tava todo errado, né? Tinha dedo do Harry. Mas, tipo assim, pô... E aí, quando o Dumbledore fala que convence o Fudge de que o Lupin tava ali pra tentar ajudar o Harry, pro Snape aquilo é a gota d'água, porque ele ia ganhar a Ordem de Merlin, né? Ia ser entrevistado por ter salvado o Harry, por ter capturado o Sirius. E aí ele vai e conta pros alunos da Sonserina que o Lupin era um lobisomem. Tipo assim, os professores já sabiam que o Lupin era lobisomem. E aí ele vai e fala de propósito, assim, simplesmente porque ele tava contrariado, sabe? Não é uma atitude de uma pessoa madura, e entende? essa saída do Lupin do cargo, embora tenha toda a questão de nenhum professor de defesa ficar mais de 1 ano, mas eu achei uma das saídas mais tristes de professores. É triste. Porque ele é excelente, cara. É triste. Embora a condição dele de lobisomem, ele é excelente professor, e sabe uma cara. coisa que a gente vê muito o contraste do Lupin com o Snape. Por exemplo, o Lupin, não menosprezando, né? Cada um sofreu ali na sua história. O Snape tem todo o sofrimento dele em relação a Lilian, o arrependimento que ele carregava. Mas sabe aquela coisa? Ora, estou lidando com as consequências das minhas atitudes. Ele falou a profecia pro Voldemort. Ele causou a morte indiretamente ali. Indiretamente, assim, foi um dos responsáveis. Mesmo que ele falou pro Voldemort sem saber quem era, ele causou o Voldemort ir atrás. E ele também causou, foi por um pedido dele, que a Lilian deu tempo de se colocar ali no lugar do Harry, na frente do Harry, e ter feito o sacrifício que fez o Harry sobreviver e o Voldemort sofrer a queda. Então você vê como não dá pra gente analisar uma atitude e falar é babaca, uma atitude e falar é herói. Não tem como em nenhum desses personagens. Então assim,
O Snape tem todo esse sofrimento e o Lupin tem o sofrimento de, pô, ser marginalizado, de um lobisomem, de não ter emprego, sabe? De não ter... Aí você pega e vê como eles dois adultos têm uma diferença muito grande, né, na maturidade. O Snape, pô, desde quando ele mudou de lado ali, ele tava vivendo uma vida confortável em Hogwarts como professor, porque ele era um cara que não tinha simplesmente nada contra ele, né? O Dumbledore tinha deposto ali falando que ele tava do lado deles, né? No período lá dos julgamentos de quando o Voldemort sofreu a queda. Uhum. E o Snape fica ali no cargo de professor nesses anos todos. Confortável, enquanto o Lupin tava comendo lixo lá. Não Sim. comendo lixo literalmente, mas, porra, tava passando dificuldade, porque ele não arrumava emprego, era marginalizado. E aí o Lupin chega em Hogwarts e ele trata o Snape com coleguismo, como um profissional, né? Ele, inclusive, não permite que outros alunos falem mal do Snape, que, por exemplo, o Harry, quando o Snape leva a poção pra ele, né? E o Snape fazendo a poção pro Lupin ali e tal. Tá fazendo a poção, ele leva, o Harry tá lá na sala conversando com o Lupin, e aí o Snape deixa a poção e sai. O Harry fala, você vai tomar... O professor Snape gosta muito de arte... o professor Snape gosta muito de artes das trevas. E aí o Lupin, é? Interessante, tipo... Ele não prolonga, ele não simplesmente não... Sim, não você incentiva... entendeu? Ele não incentiva isso. Esse desconfiança do Harry, né? E ele, mais do que ninguém, conhece o Snape. Pois é, Ele poderia fazer isso. Se fosse o Snape, como que seria? O Snape, com certeza, você entendeu? Incentivaria, ralharia, sabe? Sim. E como ele faz com os alunos da Sonserina. Então, a gente tem essa diferença de maturidade. Eu acho que o Lupin, ele sempre foi o mais... centrado dos quatro ali, sempre foi... Ele não impedia, foi aquela coisa que a gente falou, ele discordava, mas também não impedia, e ele adulto, ele tinha essa certa maturidade, talvez pelas coisas que ele passou, enfim. Já o Sirius, adulto, ele também é imaturo, porque aí entra o lance dele em Azkaban. Mas aí é que tá, cara. O Sirius é imaturo adulto. Primeiro, o Sirius tem 33 anos, 34 ali nos acontecimentos de Azkaban. 35. Beleza. O Sirius Black ficou preso. O cara foi preso simplesmente com 21 anos. Tá? Sim. E lembrando de tudo que aconteceu antes da morte do Thiago e da Lilian, do Fiel do Segredo, que basicamente, vamos colocar no Sirius, mas aí, não, vai ficar muito óbvio. Vamos fazer, então, no Pedro Pettigrew, que ninguém vai desconfiar. Que o Pedro Pettigrew, inclusive, eles, nessa época, é legal falar que eles estavam desconfiando do próprio Lupin. Do próprio Lupin, por ser lobisomem. Porque a gente estava no meio de uma guerra, o lobisomem já era, tipo, já era marginalizado, mas no meio de uma guerra todo mundo fala, porra, não vamos confiar no lobisomem, porque o cara pode ir pro lado da, sei lá, Exato. né? E aí eu fico pensando nisso, sabe? Do sentido de o Sirius vai... eu acho a prisão do Sirius um dos acontecimentos mais da horas, assim, a forma que ele é preso, né? De Harry Potter, que ele vai pra casa dos Potters, deixa a moto com o Hagrid e vai já em busca do Pedro Pettigrew, sabe? Mas só um ponto, foi o Sirius que sugeriu pra essa mudança do Fiel do Segredo, né? Pra ser pro Pedro Pettigrew. Só que esqueceu da coisa mais importante, que no meio de uma guerra... o Pedro Pettigrew, desculpa, ele não era só inseguro, ele era fraco emocionalmente. Pois assim, um cara fraco emocionalmente no meio de uma guerra, ele vai cuidar do próprio lado, sabe? Simplesmente eu não consigo, cara. Pra mim, foi... Eu não sei, porra, que foi uma burrice esse plano, cara. De deixar com o Pedro Do Pettigrew. Sirius, cara, foi uma burrice. Porque o Sirius, ele jamais entregaria. Se o Voldemort... Eu entendi o plano dele, de tipo assim, o Voldemort ou os comensais vão achar que sou eu, e eles vão vir atrás de mim. Então, assim, era pra ir atrás dele, sabe? Ele seria torturado, faria o que fosse preciso com ele, e ele não falaria, porque ele realmente não era o Fiel do Segredo. Ele Mas não por que poderia eles não falar. fazem um plano de, beleza, se é pra colocar o Sirius, coloca a Ordem da Fênix pra proteger ele. Então, cara, mas Assim, tem o Dumbledore ali, tem todo mundo sabendo do que tá acontecendo, então, né? mas só que o Fiel do Segredo é um lance muito... Ele não precisa de proteção.
Porque o fiel do segredo, ele só vai passar o segredo se ele quiser. Ele pode ser torturado, ele pode ser... colocar feitiço, E ele não ia, vai e falar. conhecendo o Sirius Exato. Black, ele não ia ceder em nenhum momento e ia acabar morrendo ou ficando louco com a maldição Cruciatus. Exato, entendeu? Tipo, então ele não ia falar. Só que eu entendo, ele quis fazer o chamariz pra ele. E proteger, além de tudo, proteger o Pedro Pettigrew. Você entendeu? Então, tipo, tá, eu ok. entendo um pouco o que ele quis fazer, mas é uma atitude... É que hoje você olha o Pedro Mas Pettigrew... você vê pela confiança, cara. Pela confiança, você Mas, entendeu? Cara, é incrível, né? Porque mesmo o Pedro Pettigrew sendo esse cara, né? Que aposto que todos os marotos olhavam ele e viam nele esse cara fraco emocionalmente, mas é um cara que ao mesmo tempo gostava e precisava da amizade deles e Sim. gostavam de estar ali, Uhum. os 4 juntos. E o quão difícil também, eu acho que o Pedro Pettigrew é um cara que, porra, é um personagem muito legal também no sentido da complexidade que Sim. é um cara ser... cair, simplesmente não aguentar o mundo em guerra, assim, e... Eu gosto muito que tem... Todo mundo, né? E aí entra aquela coisa super rasa em relação às casas. Ah, não. A Hermione tinha que estar na Corvinal. O Pedro tinha que estar na Sonserina. Não. Bobeira. O Chapéu Seletor é muito legal porque o Chapéu, ele vê a capacidade da pessoa, que a pessoa pode se tornar. Não quer dizer que a pessoa vai se tornar. Uhum, A pessoa pode seguir um caminho diferente, que foi o que aconteceu com o Pettigrew. uhum. Você entendeu? Ele poderia ter seguido um caminho diferente, mas ele caiu, ele foi fraco, ele cedeu. Pô, e o Entendeu? Sirius grita lá em Azkaban, eu preferia morrer, É. eu preferia morrer, atrair meus amigos. Sim, E, cara, é muito doido, né, cara? Como muito. a visão diferente. É basicamente. Nossa, o Pedro Pettigrew é um bundão, cara. É um cara que não É um tem. bunda mole. Um bunda mole. Ele esqueceu completamente a questão de lealdade aos amigos É. pra se Não, proteger. ele até fala, né? O que eu teria a ganhar quando ele fala. Eles estão ali, né? Revelando tudo. O que eu teria a ganhar ficando contra o Voldemort? E o Sirius fala: o que você teria a ganhar? Vidas inocentes, simplesmente isso, né? Então, realmente, o... Mas eu não entendo mas aí o Pedro Pettigrew, ele já começa a meio que dar uns sinais de psicopata quando ele aquela explosão lá que mata os trouxas na rua. Ele faz pra forjar a própria morte, Não, né? sim, E incriminar mas- os Sirius, não, sim, né? mas- Totalmente. Mas aí ele já não é mais aquele garotinho inseguro. Não, ele se Sabe? torna um criminoso. Não, ele é Aí um ele criminoso. Exato. Ele aí, é um criminoso, pra ele mim, é um a muda- assassino. Pra mim, a mudança de Ele é um chave dele assassino. ali. Não, ele é um assassino. Acabou. Exato, Não tem essa exato. de, ele é um coitadinho. Ele poderia ter começado sendo um coitadinho ali, que, nossa, os marotos Mas ajudavam ali e tal. ele Mas ele escolheu um caminho. mudou Escolhas, a chave, são né? as nossas Isso. escolhas que revelam quem Mas a realmente chave somos. dele meio que muda ali, cara. Quando o Sirius vai atrás dele igual um maluco. Ah, não, antes, pô, ele ter coragem de entregar os Potter, que foi, Ah, não, sim. sabe, mas- sabia que... Aham, Eu acho que, pô, eu sou pai, então me pega muito. aham. Você entregar sabendo que tem um bebê, tá ligado? Não, Que a vítima vai ser o que os pais vão morrer, mas vai ter um bebê que aí vai a ser gente- morto, sabe? Eu tava chamando o Pedro Pettigrew de fraco, mas aí eu já mudo de Não, ideia. ele é um mano. assassino O covarde. cara ele tava bem consciente das coisas que ele tava é fazendo, na real. covarde, ele é covarde. Ele escolheu o lado dele e é isso. Ele é muito covarde, cara. E aí eu acho que um ponto principal do Sirius, da imaturidade dele, é que ele realmente, beleza, ficou esse tempo preso, não teve esse tempo de... Sei lá, você tá em Azkaban ali, um monte de dementador. Ele mesmo fala que, ele não enlouqueceu porque ele sabia que era inocente. Não era necessariamente uma lembrança feliz. Mas, então, os dementadores não podiam se alimentar disso. Mas, mesmo assim, ele era afetado, né, pelos dementadores. Então, não era uma coisa tipo, nossa, imagina você ser preso, sendo inocente, seus melhores amigos morreram por uma decisão sua que você acha que seria genial, Uhum. e o verdadeiro culpado tá livre ali. Você já viu Como que você vai amadurecer com isso? Você já viu um meme que é o Sirius Black Inocente. o Sirius Black agindo de forma, tipo, inocente, sabendo que ele não tem culpa pra tirar foto. Tipo, caralho, por que você fez isso, pô? Você é inocente, mas o cara tava em choque, bicho. Não, ele foi realmente um choque. Tanto que ele chega na cena do crime e gargalha, né? Mano. Ele Cara. tá gargalhando porque ele percebe o quão Não, tudo deu Oh, errado aquilo, isso sabe? tem que aparecer na série em algum Pô, pra momento. mim tinha que ser o começo da terceira temporada. Porra, na moral, mano, eu acho que a
Porque eu acho que Sirius vai ser citado no comecinho ali da moto, tá? Eu acho que vão citar o nome dele, mas eu acho que na terceira temporada vão meio que rever essa cena, sabe? Uhum. Vão mostrar o Hagrid indo de novo, sei lá, Sim. pegar o bebê Harry Aham. e o Sirius empresta a moto e aí vai... Não, mas pera, vai poder... Ah, é, porque aí mostra ele É. sendo preso, ele Sim. é preso por esse motivo. Uhum. Porra, tem que ser a abertura da temporada. Tem. Vai ser. É que assim, eu acho que tira um pouco do... Eu não sei se tira um pouco de mistério, porque a gente tem que entender que o mistério ele precisa ser mantido. Quem é Sirius Talvez não Black. mostrar ele indo lá na casa e interagindo com o Hagrid, sabe? Aham. Só Não, mostra não o sei. momento... Eu acho que é uma coisa... Não, isso não é o problema. Eu acho que é porque a gente ouve o nome do Sirius no terceiro livro ali quando ele é mencionado na TV, dos trouxas ali no noticiário, né? Então não sei se a série vai seguir essa construção de mistério do livro, porque é introduzido ali de uma forma que a gente nem dá nada, né? A Black, um fugitivo, não sei o que, dos trouxas ali. Você não dá importância, né? Só que aí depois a gente percebe, pô, aquele lá é o Sirius Black é um bruxo, né? Pô, então talvez a série siga esse mistério, não sei. Mas eu acho particularmente que seria muito irado se eles fizessem a abertura da série, a primeira cena sendo o Sirius encurralando o Pettigrew e mostrando o acontecimento na visão que as pessoas têm. O Pettigrew não. sendo morto, os trouxas sendo mortos e o Sirius sendo preso para induzir as pessoas a acharem Da que ele hora. fez aquilo. É da hora. Entendeu? E aí É. depois ser revelado que não. É porque é complicado, porque é um plot twist que a gente já sabe, né? Então... Eles vão justamente usar o tempo da série pra explorar e desenvolver. Uhum. E ao mesmo tempo, eu acho que essa primeira temporada vai ditar muito o que eles querem em relação a isso, de realmente todo mundo já sabe o final? Ou a gente vai conquistar um público novo, uma geração nova, É. que não sabe e que vai começar a comprar os livros. Sim, pois é. Sei lá. E aí, pô, acho que voltando pro Snape marotos e tal, né? Marotos, com certeza. O próprio Sirius fala, quando o Harry vê, eu acho que tem um momento muito importante nos livros, que a gente também sente um pouco de choque, que é quando o Harry vê na lembrança lá do Snape, Sim. o pai dele fazendo, né? Porra, Cometendo bullying e tal. o Harry, ele sai muito decepcionado. Ele fica dessa muito memória. decepcionado, porque é uma Assim. coisa que, assim, o Snape sempre ficou falando mal do pai dele. E aí ele viu aquilo e ele falou, opa, peraí. Cara, e a primeira coisa que ele vai fazer é ir atrás do Sirius, Ele vai- atrás do Lupin pra, mano, meu pai era isso mesmo, Sim, sabe? exato. E aí ele vai na lareira, né? É, E aí eles falam, eles mesmos falam, né? Pô, a gente tinha 15 anos e a gente era muito babaca. Então, a gente era idiota. mas o Harry rebate isso, E aí eu o lembro Harry que ele fala, rebate. eu tenho 15 anos agora. É, então, eu não faço. Eu não faço mano, isso. Isso é muito da hora, tá? É legal, entendeu? É muito legal. Porque mostra realmente e mostra a diferença dos personagens. E o Harry, ele não é esse valentão, esse bully, por quê? Como que ele foi criado com os Dursley? Você entendeu? Então, tipo, a última coisa o que Harry ele... sofreu bullying também a na última escola. coisa tudo. que ele seria é esse tipo de pessoa, entendeu? É esse tipo de pessoa. Então, a gente vê o contraste, vê a diferença, sabe, das coisas. O Harry não foi mimado igual o Thiago, né? Ele foi Exato. completamente contrário. Teve uma infância Exato. que ele foi basicamente... Chegou a passar fome. fome, pô. Cara, Entendeu? o menino era, assim, abuso psicológico É. e tudo. Exato. Então, ele era realmente diferente do pai dele nesse quesito. Mas essa cena, ela me pega muito, sabia? Porque a gente volta, pra mim, que é o ponto máximo dos marotos. Eu acho que quando as pessoas pensam em marotos, eles lembram automaticamente dessa cena. Aham. Dessa humilhação que eles fazem. Sim. Porque, sabe quando... É isso que, né? É o fair play, é o fair play, é o fair play. Mas isso ultrapassa muita Ultrapassa, coisa. não, porque assim, eles estavam Sabe? ali. Eles tinham prestado nomes. O Snape tava lá quieto no canto dele. E aí o Sirius falou: ó, vamos lá mexer. Vamos lá atormentar ele. Eles já usam termos como também Ranhoso, ranhoso. chamavam ele de ranhoso, Sabe? né? Olha lá o ranhoso, vamos atormentar ele. E aí do nada vai lá e, sabe? E não é um simples atormento. É, né? não Desculpa. é. Por isso que eu falo, são pessoas que a gente passa pano? Sim. E talvez Não, a gente... eu não passo pano pra... Cara, eu não passo pano pra essa atitude. Eu acho que foi covarde, você entendeu? Mas eu também não julgo o fato do sentimento que eles tinham em relação ao Snape. Porque o Snape não era um santo.
Eu acho covarde eles em Sim, sim, 4 sim, sim. se juntarem e fazer feitiço e humilhar o cara na... Eu acho covarde. Não, e humilhar o cara na frente da mulher que ele amava, né? Exato, eu acho covarde. Tinha mais essa ainda. Mas Esse aí plus. a gente tem o plus agora, né? Porque a partir do momento que ele é humilhado, fica de cueca, tudo, assim que ele vai pro chão, ocorre uma das maiores reviravoltas pra mim E da história. a Lilian vai dar uma tirada no Thiago, falar que ele era um babaca, que ele era, né, Isso. pra deixar o Snape em paz e, pô, e cara, sabe o que eu fico, o que me deixa inconformado nessa parte? É que ainda no 5º ano, não é nem que a Lilian tava saindo com o Thiago ainda, ou coisa nem do estava, tipo. Porque ela, naquele momento, ela achava o Thiago meio babaca. Tanto que ele fala, sai comigo que eu solto ele. E ela fala, não vou sair com você. Aí ela até usa uma comparação lá. Não vou sair com você, sei lá, nem com a vacatuça. Mas não é essa Tá, expressão que ela aham. usa. E aí E aí, parece que o Snape fica enciumado, além de tudo, e além de humilhado, ele fica enciumado com essa investida do Thiago. Na real, ele deve começar a pensar na hipótese de ver os dois juntos. E não ter chance. Ele começa, sei lá, é uma coisinha, uma brincadeira. Mas eu fico inconformado, Thiago, com ele pegar a Lilian, tentar defender ele, ajudar ele ali, e ele falar, eu não preciso da ajuda de uma sangue ruim, porque eles eram amigos, tá ligado? Tipo, eles eram amigos, você mano. Sabe que, Tipo parando assim, pra lembrar, é algo muito que você pensa, cara, não sei se ele diria isso. E, cara, e por que ele disse isso, Não, sabe? e é uma coisa, assim, realmente, a Lilian falava pra ele, ó, não gosta dessa galera que você anda, né? Tem no capítulo lá a história do príncipe. Eu não gosto dessa galera que você anda, ela fala. Tá. Não gosto. E aí, eu não sei se... Tá, eu tenho uma hipótese, talvez, tá? Que é assim, pensa comigo, eles estavam no 5º ano já e o Snape cresceu e ele já tava com essa mentalidade de preconceito com linhagem de sangue, ok. E ali, talvez ele já estava 100% influenciado pelos amigos, a ponto de odiar pessoas Vale lembrar nascidas trouxas. Vale lembrar que o Snape, ele teve uma infância muito complexa em relação ao pai. Que o pai era trouxa, era violento, detestava magia, entendeu? Era abusivo com a mãe dele. Então, quantas vezes... A gente tem na lembrança ele encolhido no cantinho ali com ele, os pais brigando e tal. Então, isso também moldou o Snape. Porque, assim, ele tinha essa visão... Eu acho que ele fica muito dividido na questão de trouxas são horríveis, mas, poxa, a Lilian é uma nascida trouxa e ela é maravilhosa e eu gosto dela. Então eu acho que ele fica dividido nisso, sabe? Ele fica dividido. Então ele já chegou em Hogwarts com... Claro, ele tá ali com a Lilian. Eu acho que ele já chegou meio com uma visão, assim, de trouxas por conta do próprio pai. Sim. Mas também pelas amizades ali da casa dele, ele foi mais direcionado pra isso também, sabe? Tipo, não é que ninguém falou, olha, Snape, você vai pensar isso e ponto final. Não, escolhas, né? Ele foi influenciado, sim, mas... E os filmes deram uma baita romantizada no Snape, né? Com certeza. E, tipo, essa cena, ela foi gravada, cara. Sim, essa cena deles tem... Ô, Eric, coloca a foto da cena sendo gravada. A Lilian com um laço rosa na cabeça. Meu, a cena foi gravada e chegou na mesa de edição, os caras simplesmente falam... E é um ponto-chave do personagem. Cara. E aí você vê... Vamos mostrar apenas ele sofrendo bullying e não mostra a reação dele. Por quê? Porque quando chegar na memória do último filme, é uma baita romantizada. Tá? Com certeza. Aí você fala, as pessoas romantizam o Snape. Cara, nem precisa, os filmes já fizeram um pouco isso. E o que me pega muito, assim, é que o lance com o Snape é que quem é fã dele, muito fã, quer passar por tudo que ele fez e tipo, não, ai, coitadinho, ai, eu acho que isso não é maneiro. Tá, eu tenho uma opinião, uma aspas fortes depois sobre esse assunto, tá? Conclua, por favor, que eu tenho uma aspas fortes. E aí, eu acho que reconhecer tudo isso é muito mais maduro. Você eu gosto dos marotos? Gosto, mas eu reconheço que em certos momentos eles foram muito babacas, que eles foram covardes, mas que eles
no pouco tempo que eles tiveram ali, tipo, o Thiago, depois, ele morreu 7 anos depois daquele acontecimento. Pois é. E ele começou a sair com a Lilian ali no É, sexto, no sétimo ano. ano. Então, assim, ele realmente vai amadurecer. Quando as coisas vão ficando mais sérias, Sim, verdade. Ele vai mostrando o lado ele mais vai mostrando um sério lado dele mais também. sério também. Eu Então, concordo. assim, é uma coisa, acho que meio que natural da gente amadurecer, né? Deveria ser. É. Então, o Lupin, o Lupin eu vejo muito aquele cara que é forçado a amadurecer desde cedo, Sim. sabe? Tipo, ele não tem muita escolha. O Thiago, que era super mimado, ele vai amadurecer mais pra frente, né? O Sirius não tem o amadurecimento, coitado. O Lupin é basicamente assim, eu não mereço a felicidade, eu não mereço ser feliz, e eu nunca vou merecer ter, por exemplo, uma esposa, Uma e se minha família, esposa anunciar que ela tá grávida, eu vou fugir da responsabilidade de ser pai, porque eu acho que eu não mereço E com acha medo. que condenou, né? Ele É acha assim, que condenou. porque é uma atitude que não tá nos filmes, eu acho importante a gente lembrar desse fato, que a Tonks anuncia que tá grávida, e o Lupin se convida pra ir com o Harry, e o Harry, mano, manda Nossa. real, né? Eu amo essa parte. Mano, Eu amo essa parte. não, e ele xinga, como é que ele fala? Eu lembro Ele que ele fala, fala, não, você é um... Não, Não. o Lupin fala assim, seu pai ia querer que eu te ajudasse, não sei o quê. E aí o Harry fala, não sei, hein? Não sei se ele ia gostar, hein? Porque meu pai, ele morreu pra salvar eu e minha mãe, né? Meus pais morreram pra me salvar e você tá abandonando seu filho. É. Não sei se meu pai ia achar você tão legal assim, sabe? Não, mas eu lembro que ele dá uma xingada no Não, Lupin ele chama ainda. ele de covarde e Isso, tal. né? E, cara, essa atitude do Lupin, ela é E o muito... Lupin ataca o Harry. Ele lança um feitiço no Harry. É, porque, pega no... Pega porque no exa- fundo, pega pega na onde verdade. dói. Pega na onde verdade, dói, entendeu? exato, As exato. pessoas, quando pegam onde dói, elas É. tendem a ficar na defensiva Sim. porque sabe que ela tá errada, no Aham, fundo. é. Então é uma parada que é automático do ser humano. Eu vou me defender porque eu ainda não consegui lidar com essa fraqueza que eu tenho, ou Sim. essa parte de mim que eu não... Sabe, é o famoso gatilho. É. Quando te ataca o gatilho, meu amigo, Não tem- adianta. Não sabe? adianta ninguém falar pra você, olha, tá errado. Não Se adianta. você não entende que você tá errado nisso, cara. E às vezes a gente não quer admitir que a gente Exato. está errado, né? Exato. Então eu vejo essa atitude do Lupin, obviamente, super errada, mas eu não tô falando que eu consigo entender o fato que ele quer abandonar a Tonks. Mas eu consigo entender que ele está tentando fazer isso também pra proteger a esposa e o filho sobre, cara... O Lupin, acho que ele segue uma linha reta de, cara, eu não mereço... Mano, é que eu assim, não vejo um final feliz. Na cabeça dele, sabe? aquilo que ele tava fazendo era o ideal. Eu não vejo um final feliz sabe? pra mim. assim. Mas foi como o Harry falou, foi covarde. Sim. Tipo assim, pô, sua família, você tem que proteger, você tem que ficar com eles, você Sim. precisa abandonar a Tonks. Pô, mas é muito da sabe, hora essa tipo, parte. E Mas que pena que é os filmes legal cortaram. depois que o Lupin fala, pô, obrigado por aquele dia. Porque Uhum. você me trouxe pra mim, você me trouxe pro meu centro. E ele chama o Harry pra ser o padrinho do filho. Tipo, quero que você Pô, seja o padrinho do meu E filho. outra cena que foi gravada, que tem o É. Lupin conversando com o Harry lá no casamento do Aham. Gui com a Fleur, e não foi pro filme também. Então. O romance dele com a Tonks foi muito mal desenvolvido, né? Infelizmente, e é muito legal o fato tem toda a questão do patrono, tem toda a questão de Sim. ele não querer se relacionar com ela desde o Uhum. início, É. pela diferença de idade, também pelo fato dele ser um lobisomem, né? Sim, O receio de possivelmente passar pro filho, sim. né? O fato, né, dele ser um lobisomem. Tem muitas questões, cara. Sim. Mas assim, aquela aspas fortes que eu falei, Uhum. eu acho que a galera leva muito a sério a questão de eu querer gostar de um personagem, mas não necessariamente eu preciso concordar com tudo que ele faz, cara. Uhum. A gente tá no meio de uma cultura pop. A gente tá, assim, aí se eu falar pra você, eu gosto do Voldemort. E sabe o que Ou eu que gosto acho da que é? Bellatrix Lestrange. Eu não posso gostar dela como personagem pra história. Eu não posso nunca gostar do vilão da história. Por quê? Não, sabe o que eu Sabe? acho? Eu acho que, no fim, algumas pessoas levam muito a sério... Mas eu era assim. Não, mas algumas Sabe? pessoas levam muito a sério como se... Vamos lembrar que é uma história de ficção. Sim. Embora tenha coisas que possam, né, ser semelhantes à realidade, é uma história de ficção. Aquele personagem não existe. Então, tipo assim, cara, eu vou ser muito sincero. Muito sincero. Quando eu li Harry Potter pela primeira vez, que eu era um adolescente, uma criança e um adolescente,
Eu achava o máximo os marotos sendo super babacas com o Aham. Snape. Eu achava o máximo. Sabe por quê? Porque a gente é apresentado ali. Isso não que eu pensava isso Aham. conscientemente, porque, nossa, na época eu tinha entendido isso. Eu achava o máximo porque, ao longo dos livros, a gente vai vendo o Snape super babaca com os alunos Sim. e tudo. Quando foi a vez dele de serem babaca com ele, eu achava o máximo, que eu ficava tipo assim, toma, ele Porque merece. realmente. Ele merece isso, entendeu? Ele mereceu. Sim. Hoje em dia, sendo adulto, tendo uma visão diferente da história, tendo uma percepção diferente, entendendo isso, eu acho abominável os marotos atacarem em mais número, sabe? Eu acho abominável o Snape andar com as pessoas que ele andava e simplesmente querer cavar a expulsão ali, querer entregar o Lupin por ser lobisomem. Então, assim, são vários pontos dos personagens que são questionáveis. Ao mesmo tempo que o Snape é esse babaca e tem essas atitudes de cuzão, ele também é um cara que, pô, deu a vida ali Uhum. e pro Harry sobreviver no final pra tentar destruir o Voldemort, sabe? Por arrependimento, por remorso, que seja, mas ele fez. Sim. Mas ele fez. É. Os marotos eram babacas? Eram babacas. Mas quando um amigo tava precisando, eles foram lá e, pô, passaram por todo o processo de ser animago pra acompanhar o Lupin. Uhum. Então, assim, claro, é muito mais fácil você querer ajudar um amigo. É muito mais fácil. Sim. Você entendeu? É muito mais fácil. Mas mesmo assim, eles têm atitudes boas e têm atitudes ruins. Entendeu? Então, pra mim, é assim. Mas eu acho o ambiente de Hogwarts, às vezes, um pouco tóxico demais, sabe? Toda essa questão das casas. Ah, eu queria me intoxicar, então. Não, eu também. É óbvio que eu também. Mas o que eu quero dizer é, você é escolhido para uma casa de Hogwarts, e claro, você pode se permitir não ser influenciado. Sim. Você pode. Uhum. A gente pode se sentir não ser influenciado. Mas eu acho que o ambiente das casas de Hogwarts... Não, ajuda, lógico. Ele é muito propício a você ser influenciado. Aham. Principalmente porque você vive ali, o bruxo, a questão de linhagem suas de casas sangue, serão tudo. sua família. Eu quero me intoxicar Quero nessa me escola. intoxicar. Eu com certeza gostaria. Mas, ó, voltando assim pra uma questão também que eu acho importante, que é a questão do... Beleza, ele sofre o bullying, Uhum. o Snape sofre o bullying, ele acaba essa amizade dele com a Lilian, mas é o que você falou, as pessoas que leram os livros, ela passa a sentir raiva do Snape pela forma que ele leciona. E isso, eu já tava conversando com o Caco, a gente quer gravar um episódio, dando um pequeno spoiler pra vocês, sobre também as escolhas do próprio Dumbledore. E a gente vai ser mais exato sobre isso, sobre umas atitudes meio vilanescas do Dumbledore ao longo da franquia, Sim. porque o Dumbledore faz de todo mundo um jogo de xadrez. Uhum. O cara é o maior estrategista que já se passou. Estratégia. Exato, é do grego. E assim, eu acho o Dumbledore, ele tem muitas atitudes questionáveis. E a gente vai conversar, eu acho que a gente vai desenvolver cada uma delas. Seja deixar o Harry lá na Rua dos Alfeneiros, que mesmo com a proteção que eu entendo, Uhum. né, eu acho... Porra. Não, com certeza. Sabe? Então, esse tipo de coisa que a gente vai chegar, e isso inclui também contratar um cara desequilibrado emocionalmente pra ser professor. O que não adianta, sabe? O cara tá vivendo ali o trauma dele todos os dias naquele ambiente escolar. E tem até um momento em Prisioneiro de Azkaban que o Snape, quando acontece o ataque lá da mulher gorda, que os alunos vão pro grande salão e tal, o Snape fica, diretor, você lembra, né, que eu falei sobre tal pessoa. No livro não cita nome, né? No filme cita nome. E o Dumbledore dá um chega nele, tipo assim, Uhum. ele dá uma cortada meio que encerrando o assunto. Então, assim, o Dumbledore, ele realmente, ele tem essas atitudes de querer manter as pessoas por perto. Ele acha que o Snape em Hogwarts era muito mais seguro do que fora dali, sabe? Eu sinto que o Dumbledore, ele não olha as pessoas como seres humanos, ele olha uma pessoa como um quebra-cabeça ou uma peça de xadrez pra, assim, em alguns momentos. Eu discordo, Aham. mas eu entendo que ele seja estrategista demais. Mas eu não acho que ele vê como peça. Eu acho que ele vê justamente por ele ter essa visão tão profunda das pessoas, é que ele entende como que elas podem acabar
como que elas podem acabar agindo de certas maneiras em certas situações. Justamente por enxergar a profundidade das pessoas. Eu acho que alguém que enxerga alguém como peça não... É que ele é um legitimamente inato, né? Uhum. Assim, o cara também tem a capacidade de entender o que as pessoas estão sentindo ali, ou não, né, ver ali, principalmente, tem alguma coisa que você gostaria de me dizer, você automaticamente pensa no que você quer dizer. Uhum. Então ele sabe o que você... Ele conhece muito das Sim. pessoas. Quando eu falo não tem um olhar humano, é porque eu acho que mesmo quando ele demora pra contar pro Harry algumas coisas, porque ele de fato demora muitas vezes pra contar, eu acho que é também numa tentativa de tentar protegê-lo, Com sabe? certeza. Então, assim, eu não é uma... É maldade? É igual o próprio Snape. Porra, você criou o moleque como um porco pro abate. É assim, porque essa é a visão que se passa. Não vá dizer que você se afeiçoou, É. menino. Mano, é muito da hora. Mas eu adoro isso, eu adoro debater sobre o Dumbledore, porque desde a época lá do Grindelwald, o cara já tava meio tentado, as atitudes questionáveis com a Ariana. Então isso vai dar um baita episódio que a gente vai Sim. trazer aqui só pro Dumbledore. E eu gosto muito, na realidade, de trocar ideias sobre esses personagens mais bem construídos que tem essa dualidade de tipo, pô, fez coisas legais e fez coisas questionáveis. Eu acho que isso engrandece muito a história, sabe? Porque eu vejo os marotos muito dessa forma. Assim como eu vejo o Snape muito dessa forma. É óbvio que eu me identifico muito mais com a Grifinória, né? Então, obviamente, a minha visão, mesmo sendo uma visão mais madura hoje em dia, né, e sabendo que algumas atitudes são questionáveis, obviamente minha visão vai pender pro lado Sim. da Grifinória, dos marotos. Até porque eu sempre achei o Snape bem babaca, como ele tratava os alunos e tudo. Então, era uma coisa que não adianta hoje eu pegar e falar assim, não, nossa... o Snape, tadinho, né? Realmente ele foi uma vítima. Eu não acho, entendeu? Que ele tenha sido 100% uma vítima. Em alguns momentos ele sofreu bullying, com certeza. Sim. Mas em outros momentos e tudo que ele causou pros outros também, Pois é. sabe? Então é uma coisa que, assim... E não amadureceu, né? Continuou fazendo bullying como professor também. Sabe aquele ditado? Minha avó falava assim, ó. Ah. É o sujo falando do mal Isso, lavado. perfeito. Nossa. Você entendeu? É o sujo falando do mal Exato, lavado. perfeito. Baita, Então, cara... baita aspas aí. Porra, pra mim é isso, é o sujo falando mal lavado. Todos ali têm o que apontar de defeito, entendeu? Claro que o do... não quero saber, vamos falar que eu odeio o Snape. Não é segredo que eu não goste dele. Mas, cara, as atitudes dele tiveram dimensões muito maiores, que foi fala da profecia pro Voldemort, causar a morte dos Potter. E é um conjunto, porque o Sirius mudar o plano também foi uma coisa que ajudou os Potter a serem mortos, a serem traídos e mortos. Então, assim, é uma junção de várias coisas, tá ligado? Depois ele teve muitas atitudes boas, mas aí é depois, né? Depois que os caras já morreram, aí não adianta, né? Depois que já tá... né? Depois que já cagou, aí vai sentar em cima. Pra quem tá molhado. Pois é. Não é essa frase. Cara, e eu acho inacreditável e legal que tantos personagens da série Harry Potter, seja o Snape, os Marotos, qualquer outros personagens adultos, qualquer personagem que a gente citar aqui no Sessão Reservada, a gente consegue fazer um episódio só sobre ele. A habilidade que a série Harry Potter, por isso que eu acho que um dos maiores acertos da série da HBO vai ser justamente desenvolver e focar em outros personagens, porque eu acho que um dos maiores pontos positivos da história é que todo mundo parece que tem uma história muito legal. Sim. E de alguma forma elas se conectam no final. Exato. Os Marotos, a Lilian, a Tonks, tantos personagens que até o Moody, que você vai olhar a fundo, vai ter uma história legal pra contar e virar em algum momento. Sim. O Neville, que poderia, sabe? O Voldemort poderia ter escolhido o Neville para ser o escolhido, né? Só que ele se identificou com o Harry, o fato do Harry e da família ser, né? Se ele viu ali no cara. Ele se viu, Se viu no Harry, então falou, vai ser ele. E a profecia marcou o Harry e a partir do momento... Ela existe porque ele decidiu ir lá no Harry. Exato. Mas ele poderia ter... Mas como os Longbottom era, né? Nossa, sou sangue puro, pá. Não se vangloriavam, claro. Mas eles eram sangue puro e falou, vou na família lá do mestiço, né? Então, cara, tem muita coisa pra gente trocar ideia sobre personagens, sobre... Eu acho que, pra mim, tem duas únicas personagens que são realmente
ruins porque são ruins. Dolores Umbridge é uma Umbridge delas. e Bellatrix. Tá, ok. O resto todos têm camadas. Elas têm as camadas, mas é a camada mais pra ruim. É a camada ruim, outra pior, vai ficando pior ainda. Eu fiz um reel sobre o Oscar, né? Sobre agora que o Harry Potter nunca foi indicado em 12 categorias, mas não ganhou nenhuma. Por causa de toda, né, resistência da academia, com franquias na época toda, né? Mas hoje eu vejo que Imelda Staunton, como Dolores Umbridge, pô, é que se a série não fosse uma franquia de entretenimento blockbuster, ela seria muito indicada a um papel de melhor atriz coadjuvante ali, porque eu acho que ela tá ótima. Ela é ótima. Helena Bonham Carter em algum momento, até o próprio Alan Rickman em Relíquias da Morte Parte 2. É que infelizmente sempre... Pô, o Alan Rickman não ter um Oscar ali de Snape é sacanagem. Não, pô, principalmente na parte 2 ali, inclusive a Warner fez campanha pra ele concorrer em melhor ator coadjuvante ali. Mas é isso que eu queria perguntar pra você agora. Diante do título do nosso episódio, que conclusão você chega? Eu acho que os marotos foram babacas e amadureceram. É isso. Enquanto, assim, alguns, né, o Pettigrew não. O Thiago não teve nem tempo. O Sirius, ele via que... Ele tinha aquela rivalidade com o Snape, né? Inclusive em Ordem da Fênix, eles quase chegam a tretar ali, ir pras vias de fato, né? Quando o Snape tá lá no Largo Grimmauld. Eles ainda têm essa rivalidade, eles se odeiam, mas estão do mesmo lado. Agora, eu acho que é uma coisa, uma raiva que eles têm desde sempre, que, pô, dificilmente você vai ter alguém que você não gostou na sua vida, assim, desde a época da escola, que hoje você vai falar, não, beleza. Você continua tendo uma coisa que você não gosta. Tipo, não gosto dessa pessoa, acabou. Entendeu? Cara, uma coisa eu falo, tá? O personagem que teve uma das vidas mais tristes de Harry Potter é o Sirius Black. Porque, desde tudo, tá? Porque aí você chega num momento que o cara, quando ele sai da prisão, ele não consegue se mostrar inocente. E quando ele vai, ele vive uma vida ainda... como... Pô, aliás, uma das cenas mais legais dos filmes é quando o Sirius chama o Harry de James ali, sabe? Ele... Nice one, James! Mano, ele acha que ele ainda tá na época da escola, e isso é muito... Porra, parece um diálogo simples, mas ele é de uma complexidade muito forte, que realmente o Sirius nunca cresceu, cara. É um cara que achava que ele ainda tava na época da escola, porque ele perdeu esse lado dele. E aí, 3 anos depois que ele sai da prisão, que é considerado inocente, só entre todo mundo, o cara morre. Cara, é muito... Aquela cena que ele fala assim, é lindo, não é? Nunca vou me esquecer da primeira vez que entrei por esse castelo. Isso tem no livro? Vai eu não ser lembro. bom entrar de novo como um homem-livre. Um homem livre. Um homem-livre. Não tem. Não tem. Tem ele chamando o Harry pra morar com ele e tal, Isso. mas não tem. Essa cena é muito bonita. É bonita demais, Nossa, né? Cara, triste. eu acho que eu vi você tweetando sobre essa cena esses dias. Cara, é que na minha inocência eles realmente iam morar juntos. Pois é, não. Porra, o Harry não mereceu nem essa felicidade, sabe? Tipo, às vezes o Harry Potter é uma história meio, porra, né? Coitado do Harry. O Harry já queria ir na mesma hora, tipo, né? Cara, você vai ser. É muito Rony vendo a xícara, né? Você vai ficar feliz. Mas você vai. Não, você vai. Você vai sofrer, mas vai ficar feliz por isso. Nossa, cara, pra mim essa é a definição exata pra quem começa a ler Harry Potter. Eu também tenho essa conclusão, eu acho que a conclusão que a gente chega no episódio de hoje é que Harry Potter, primeiro, tem uma gama de personagens muito da hora, que você pode conversar, debater e explorar sobre cada um deles. E os marotos, pra mim, sempre vão ser esses adolescentes também que tiveram o momento deles de os momentos errados, escolhas erradas, mas no fim, todo mundo, da sua maneira, conseguiu chegar num momento de ou arrependimento ou amadurecimento. Eu tenho essa visão deles também. Eu não acho que eles são, nossa, grandes vilões, não. Assim como eu acho que o Snape, eu também acho que o Snape não é um grande vilão, entendeu? Não é, nossa, que vilão. O Snape, ele teve as atitudes ruins, assim como os marotos também, e é isso, tá ligado? Sim, concordo plenamente. Então eu acho que podemos concluir aqui nosso papo sobre Snape. Foi um baita papo, aliás, muito legal. Muito legal. E chamar aquele momento, o momento em que as pessoas que nos assistem mandam seus berradores. E podem falar diretamente com a gente, mandar sua mensagem, mandar sugestões de tema, mandar o que vocês quiserem. Mandar a gente pra casa do... O QR Code
tá esse aqui, ó, galera. O QR Code do Momento Berrador. Lê com o seu celular, coloca só seu nome, e-mail, manda sua mensagem e aí você consegue conversar com a gente vai responder as perguntas do Momento Berrador sempre no final dos episódios. Então, bora começar esse Momento Berrador de hoje? Bora! A nossa primeira mensagem é do Christoph Rodrigues. Vocês leem obras avulsas inspiradas no mundo de Harry Potter? Curto muito a Arma Escarlate e poucos conhecem. Que legal. mensagem maravilhosa. Eu adoro a Arma Escarlate. Inclusive, se você pegar o terceiro livro, que é o Dono do Tempo, na sinopse tem o meu... na dedicatória ali, tem meu nome... um agradecimento ali da Renata Ventura, uma queridíssima. Tem ela é muito também, querida mesmo. tem também uma frase minha na contracapa que ela me mandou o livro antes de ser publicado pra eu ler. Cara, eu adoro a Arma Escarlate. Adoro, adoro, adoro. A Arma Escarlate, o segundo livro, A Comissão Chapeleira. O terceiro é O Dono do Tempo, tem o parte 1, parte 2. E eu tô muito ansioso pra continuação desses livros. É incrível, eu adoro. Muito, muito legal mesmo. E tem muitas referências legais a Harry Potter dentro da história. Porque, tecnicamente, se passa no mesmo universo, né? Então, assim, tem citações. A diretora da Escola de Magia do Brasil, que é a Notre Dame... A escola é a Notre Dame do Corcovado, né? Não é Castelo Bruxo, não é nada oficial de Harry Potter, tá? É uma história que se passa no mesmo mundo. E aí tem a Notre Dame do Corcovado e a diretora, que é a Zo, ela, em um determinado momento, o primeiro livro se passa em 96, 97. E aí, em um determinado momento, ela recebe uma mensagem da morte de um importante bruxo e tal, que é a morte do Dumbledore. Nossa, e tipo, ela vai no funeral do Dumbledore. Isso é da hora demais. Não cita o Dumbledore diretamente, entendeu? Mas é muito legal, cara. Nossa, muito legal. Muito eu já legal. conheci a Renata também, é uma querida. E eu tenho o primeiro e o segundo. O primeiro, na verdade, o Arma Escarlate. Eu preciso ler. É muito legal. Yasmin Silva mandou aqui. Oi, guris. Vocês acham que a estética dos feitiços serão muito diferente do que nos filmes na série? E os patronos? Muito legal a pergunta. Pergunta legal. Assim, estética diferente, talvez... Eu acho que sim. Eu acho que pode ter uma estética diferente. Eu acho que não vai fugir muito do, tipo, luzes, né, plasmas e enfim, porque eu acho que isso dá um toque de magia mesmo. Mas eu acho que pode ter alguma inovação. O lance dos patronos, eu gosto muito mais do patrono em Ordem da Fênix, que ele é mais azulado, do que do patrono em Prisioneiro de Azkaban, que é mais leitoso. Tá. Sabe? Mas a cena do Azkaban é muito bonita. É lindíssima, nossa. é lindíssima. Pra mim, uma das mais bonitas de toda a série. Eu acho que o patrono, ele pode ter uma consistência diferente. Porque, sinceramente, aquele escudo branco que faz assim, eu acho que ele poderia ser melhor. Tá. Sabe, aquele escudo branco, assim, eu acho que ele poderia ser melhor. Eu acho que se for uma textura diferente, mais sem forma, uma coisa assim, acho que seria mais legal. Eu adoro o take que é justamente o Harry com o círculo e os Dementador tentando entrar, né? E tipo, bater. Nossa, é da hora. Alfonso Cuarón muito acima do seu tempo. Acima do tempo. Rafael Vilas Boas, vocês precisam convidar alguém do podcast já encerrado, a Casa Elefante, Cold Igor ou Larissa. Pô, seria muito legal trazer um deles, porque eu ouvi a Casa Elefante, inclusive já participei de um episódio da Casa Elefante, foi especificamente de Prisioneiro de Azkaban, sobre o capítulo Grifinória versus Corvinal, que eu participei, foi muito legal, e seria muito legal mesmo trazer eles aqui. Um abraço pro pessoal do site Animagos. Sabe o que eu queria trazer um dia? Uma galera da época real do Sunside, assim, Potterish. sabe? Potterish, o Scar Potter, o Animagos, e conversa Maneiro. sobre o que era... o que foram a febre dos fansites. Maneiro. Época, né? Rafael Vilaboas também é a continuação, né? A pergunta que ele falou que é um podcast que fez quadros, capítulo a capítulo, de toda a saga Harry Potter. Obrigado por esse trabalho lindo que vocês fazem. Amo o canal de vocês dois. Beijos. Desculpa, Rafa, eu não vi que tinha complemento na sua pergunta. Eu também não avisei. Mas obrigado, Rafael. Um abração pra você. E com certeza sua ideia estará por aqui. Carlos Fernandes mandou: vai ter episódio que podemos participar? Live. Sigo há tanto tempo que não me lembro mais. Tenho 35 anos. Opa! É a minha idade, 35 anos. Meu querido, a gente tem vontade sim de fazer episódios ao vivo.
O problema do episódio... Não é um problema, né? É assim, o lance do episódio ao vivo ele precisa de uma outra estrutura. Isso. Não tem como a gente fazer um episódio ao vivo nessa estrutura que nós estamos aqui gravando esse episódio agora, que a gente tá com a câmera aqui, iluminação e tal. O ao vivo precisa de uma equipe ali. A gente tem o Bubu ali por trás das câmeras, né? Que reca pra gente, que faz tudo. Mas a gente precisa de uma equipe com uma mesinha ali O ao e vivo tal. é diferente. Então precisa de uma outra estrutura e a gente tá guardando esse ao vivo, talvez pra época que sair a série, né? Sim, e aí a com gente certeza. fazer o... A gente faz alguma coisa especial na época da série. A gente talvez... vai pensar com muito carinho sobre Sim. tudo isso, mas eu concordo com vocês. É muito legal a sensação de você ver que a pessoa tá ao vivo, mandar uma mensagem ali. Sim, não, com certeza. A gente tem muita vontade de fazer. Talvez pós-episódio de série, assim, a gente faça... Não sei, talvez esquenta, né, do primeiro, enfim. Isso, vai a gente ter ideias, A gente com tá certeza. pensando sim em fazer ao vivo, pode ficar tranquilo. Inclusive, patrocinadores, fiquem à vontade Pois pra... é. Já temos aí todas as ideias, fiquem à vontade pra... Vem com nós. Vem com nós que vai ser sucesso na época da série, viu? Vem com o dinheiro que a gente vai com o entretenimento. E é isso, o Momento Berrador de hoje tá se encerrando por aqui, Boa. tá? Muito obrigado mais uma vez, por favor, ao seu canal, faça as honras aí. Muito obrigado pela presença aqui na obrigado. nossa segunda Não, casa. Esse cara é o Caco, que eu não conheço, esse Caco sem chapéu aí, viu? Mas eu gostei, é o óculos e o sem chapéu. Viu? Agora... Como disse o Alê, nós estamos ficando cult. É, o Diego não. de óculos, eu sem chapéu. E eu fui rever o outro episódio, eu realmente falo curto no começo, né? Fala. Eu falo, esse vai Esse ser um episódio episódio vai mais curto. Aí depois eu falo mais cult. E depois você... Eu lembro que Não, eu fiquei falo mais curto. culto. Eu falo culto. Eu Aham. queria falar culto, eu falo curto. Aí depois eu falo mais cult. Aí você cult, sabe? No fim, nossa. É o que eu falo. A minha dicção fica péssima quando eu estou empolgado. Faz parte. Desde a história dos primórdios do observatório. Não espere uma boa... Nossa, na época do lançamento da série, vai ser um momento de... trabalhar com aquelas canetas, coloca a bica e blá, 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 fica... Mas é isso, galera. Por favor, faça as No honras aí. intervalo das gravações, só o Diego aqui. Não, sério. Preciso de... Minha dicção, ela fica ruim quando eu tô animado. Pessoal, obrigado por terem assistido mais um episódio ou escutado mais um episódio aqui do Sessão Reservada, nosso podcast sobre Harry Potter. É isso. Muito feliz de ter esse projeto aqui com você e de... Obrigado, É obrigado, muito, querido. muito legal, muito mesmo. Obrigado. Quando o Caco vier no próximo, aí também Beleza. espero que ele fale a mesma coisa. Valeu, galerinha. Oh, não, Ah. antes de uma última coisa, sabia que toda vez que eu saio pra vir gravar o podcast, que Ah. a Catarina pergunta, né, onde você vai, papai? Ah. Aí ela, no começo ela falava, onde você vai? Agora quando ela vê que eu tô saindo, ela fala, você tá indo trabalhar com o tio Diego? Nossa. Ela fala, Estou- e ela Peraí. fala, e ela fala assim, ó, ela fala pros amigos assim, eu vou trabalhar. Só vai trabalhar? E a Raíssa pergunta pra ela, com o que você trabalha? Ela, eu trabalho com o tio Diego. E ela fala que trabalha com você porque ela vê Nossa. que eu falo isso, né? Nossa, a meta é daqui 2 anos também alguém falar tio Caco. E é isso! Valeu!